Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Estado ultrapassa a marca de 7 mil casos confirmados da Covid-19. Mortes sobem para 302. Primeira fase do inquérito sorológico aponta que mais de 84 mil capixabas já tiveram a doença. Para enfrentar a crise econômica, novos cortes são anunciados pelo governador Renato Casagrande. Mais uma cidade anuncia o bloqueio total do comércio e serviços pelos próximos 6 dias. Água Doce do Norte passará pelo chamado lockdown. Rodoviários fazem protesto no primeiro dia útil sem os cobradores do sistema Transcol. Eles temem a demissão dos trabalhadores. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. Tudo isso e muito mais. A partir de agora, o Link Espírito Santo já está no ar. O Espírito Santo ultrapassou nesta segunda-feira a marca dos 7 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 300 mortes. A gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para fazer um panorama mais detalhado sobre os dados de hoje da Covid-19. Boa noite para você, Álvaro. Ei, Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, hoje mais de 7 mil mortes e pensar... 7 mil casos. 7 mil casos, desculpa. E pensar que há um mês a gente estava com 1.000 mortos. Exatos um mês a gente passava pela primeira vez... 1.000 casos. 1.000 casos, gente. Desculpa, é um número que a gente já está tão batendo aqui, mas vamos lá. Esse era o mapa de casos aqui no estado há um mês, olha só. Quando a gente chegava a 1.099 mortos, passava pela primeira vez. 1.099 casos. O Álvaro está confundindo hoje os casos com as mortes. São perdido aqui, são casos. Desculpa. Isso. Vamos lá. E aí, vamos avançar então o painel aqui com o número de casos. Olha só como um mês depois já aparece o mapa do Espírito Santo com o número de casos. Você percebe bem a diferença, né, entre os municípios. Olha, a região metropolitana ainda concentra o maior número de casos. E aqui Colatina, Linhares, São Mateus, Barra de São Francisco agora começa a apontar aqui, Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim. Enfim, vamos dar uma analisada melhor em como está então agora o panorama de casos aqui do estado. Casos confirmados. Ontem eram 6.744. Hoje, 7.157, 413 confirmações nas últimas 24 horas no painel. Vamos dar uma olhada agora para a gente ver como é que fica dividido. Vila Velha aparece na frente, né, com 1.420 casos confirmados, depois Serra com 1.381, Vitória com 1.351, Cariacica 960, depois tem Viana, Colatina e Guarapari. Na última semana, a Adriana me perguntou aqui sobre a questão das idades das pessoas e hoje eu trouxe aqui para a gente dar uma analisada. Olha só, bem no cantinho aqui do gráfico, você está vendo aí na tela, o maior número de casos confirmados está com pessoas entre 30 e 39 anos, são 2.059 casos confirmados. Isso reforça, né, Álvaro, para casos confirmados, não é isso? Isso, exatamente. A faixa etária de casos confirmados aqui no estado. Esse aqui é o painel que a gente vê de casos confirmados. De casos confirmados, que a gente está analisando. Jardim Camburi ainda aparece aqui como o bairro que tem o maior número de casos confirmados. Depois tem Praia da Costa, Vila Velha e Itapuã, Jardim da Penha e aqui Serra, que é Colina de Laranjeiras. Vamos avançar agora para o número de casos confirmados de profissionais da saúde. Olha só, 2.088 casos confirmados. É muito alto esse número. Outro dia, a gente estava falando em 1.000 casos confirmados entre profissionais da saúde. Quer dizer, foi um salto enorme nos últimos dias. Exatamente. E a preocupação é que esse número alto de profissionais da saúde contaminados, isso impacta diretamente no sistema e traz à tona aquela preocupação que a gente vem falando, que é o colapso no sistema de saúde. Porque essas pessoas precisam se afastar do trabalho, né? Então, a partir do momento que essas pessoas se afastam, é no mínimo 14 dias que você perde ou um médico, ou um profissional da enfermagem, ou um técnico de enfermagem, pessoas que estão aí diretamente na linha de frente de combate à Covid-19. Pois é, e olha só, Adriana, 3 óbitos, né? A gente tinha falado da última vez que era um óbito. Esse número é novo. Esse número é de agora, o painel está atualizado. A gente lembra que a gente já teve aqui uma vez que nós passamos que eram 2 óbitos, depois a Secretaria de Saúde mudou essa informação, disse que era só 1. Esse número é dessa tarde, 3 óbitos de profissionais da saúde, 1.035 estão curados. Olha só a diferença aqui em gênero, né?
quanto por cento de mulher é a mais do que de homem. Muito mais mulheres, né? Desculpa, Álvaro, eu não consigo enxergar direito, porque eu tô sem óculos. Mas você consegue ver ali pra gente? São 1.569 casos em mulheres e 519 casos em homens. Quase 3 vezes mais, né, do que em mulheres do que em homens. E a César ainda não passou mais detalhes pra gente, né, Álvaro, sobre esse aumento do número de óbitos, né? A gente ainda não tem mais detalhes. Na verdade, desde semana passada a gente já vem falando aqui que a César não está passando muito mais detalhes sobre quem são essas vítimas, né? Também com a escalada no número de mortes, fica até... Tem crescido bastante, infelizmente, bastante. São tantas pessoas por dia, né? E aí a gente já está perdendo essas informações. Em casos confirmados, Álvaro, são mais de 2.088 casos confirmados em profissionais de saúde, ou seja, é mais de 1/3 do que o valor total, né? A gente passa hoje de 7 mil casos no Espírito Santo, então é bem mais de 1/3 dos casos confirmados, ou seja, é muita gente, né? Você vê aí 2/3 da população civil, população, né, o cidadão normal e os outros profissionais de saúde. Pois é, essas pessoas que a gente sempre também fala aqui, né? Cada profissional da saúde que deixa a linha de frente, como que isso impacta na recuperação e todos os outros números, né? Vamos dar uma olhada então mais à frente agora no número de mortes. 17 mortes confirmadas em 24 horas. Sempre estou lembrando aqui também que essas mortes não aconteceram de ontem para hoje. Elas aconteceram, estavam em investigação e agora o caso foi encerrado e concluído que essas pessoas morreram por Covid-19. Lembrando que lá no painel sai detalhadinho, quem quiser acessar, tem pessoas que eventualmente não morrem por Covid-19 e estava em investigação, lá está dizendo, mas essas pessoas aqui morreram por Covid-19. Ou seja, desde o início da pandemia a gente já tem 302 mortos pela Covid-19. Vamos continuar? Vamos lá. Esse aqui é então o nosso painel com o detalhamento das mortes. A Serra, né, aparece na frente, 82 casos. Depois tem Vitória, com 58. Vila Velha, com 50. Depois Cariacica, com 38. Seguido de Viana, Fundão e Afonso Cláudio. Por bairros, a gente vê aqui Jardim Camburi, que está estabilizado há alguns dias já. 10 mortes confirmadas aqui em Jardim Camburi. E olha só como que o quadro mudou. Apareceu aqui Vila Nova de Colares, na Serra, com 7 mortes. Já ultrapassou aqui o centro de Fundão, que aparecia sempre seguido de Jardim Camburi aqui nos últimos dias. Esse aqui é o perfil, né, das mortes que a gente acompanha. Até me permita te interromper, claro, só para fazer uma observação, porque você estava comentando aqui logo depois da Serra, né, de Vila Nova de Colares, que apareceu agora, né, estado de 7 mortes, tem ali Fundão com 5 casos e Serra, o bairro das Laranjeiras, com 5 casos. Hoje pela manhã eu passei para a região de Laranjeiras e eu fiquei impressionado com a quantidade de lojas abertas e quantidade de pessoas nas ruas, né? A impressão que nós temos é que as pessoas parece não estão muito respeitando mesmo, né, a questão do revezamento, da alternância de funcionamento do comércio. O que eu vi lá foi praticamente tudo funcionando, tudo aberto e muita gente andando pelas ruas, lamentavelmente. Fabiana, a gente até já fez uma reportagem aqui, não sei se vocês se lembram, há alguns dias, da questão da Praia da Costa, como que tinha movimento lá e depois a gente viu o impacto disso aqui no quadro, como é que esses números continuaram subindo lá no bairro. Sim. Vamos adiantar então aqui o nosso próximo quadro. Esse é o de isolamento social. Eu sempre lembro que na segunda a gente passa números maiores do que no final da semana, porque esses números se referem ao dia anterior. Portanto, quando eu falo aqui que 56,6% do estado do Espírito Santo cumpriu o isolamento social, significa que ontem, domingo, essas pessoas estavam cumprindo isolamento social. E no domingo, esse número tende a ser mais alto. Vamos só dar uma olhada aqui mais rápida, agora no número de leitos disponíveis aqui no estado. Em UTIs, 78,10% dos leitos estão ocupados. Aumentou aquele bastante. Número. Estamos chegando próximo dos 80%, Exatamente. que é a nossa cota de alerta, né? Não seria nem tanto de alerta, que é a cota que mais preocupa o governo, que pode fazer com que o governo adote medidas mais rígidas de isolamento social. Sexta-feira, nós falamos aqui, estava em torno de 72%. Eu me lembro desse número, nós falamos que faltava cerca de 8% para chegar a 80%. Então, hoje, 78,10% dos leitos aqui do estado estão ocupados. Ou seja, falta 1,9% hoje. Isso. Em enfermarias, 49,21%. Total de leitos ocupados aqui no estado chega a 64,19%. Que a gente tenha
números menores, se Deus quiser, durante a semana. Eu volto amanhã. Obrigada, Álvaro. Amanhã a gente espera. Obrigada. Boa noite. Bom, e a Secretaria de Saúde concluiu a primeira etapa do inquérito sorológico para mostrar como tem sido o avanço da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Pouco mais de 2% da população já teve a doença. O resultado do inquérito foi divulgado pelo secretário de Saúde, Nésio Fernandes, e pelo subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin. A primeira fase do estudo apontou que pouco mais de 2% da população capixaba foi contaminada pela Covid-19. O resultado foi que no estudo de prevalência, 97 residentes em solo capixaba foram testados positivos, representando uma prevalência de 2,1% da população do estado. No estudo de extensão, 3 cidadãos foram testados positivos, representando 0,3%. 10 os negativos, 4.511, representando 97,8%, e os negativos no grupo de extensão, 11.660. 11.160, com 99,7% de negativos. Então, isso representa, por habitantes, então, que o estado do Espírito Santo possui uma projeção estatística estimada para a população inteira do nosso estado, 84.391 pessoas aproximadamente infectadas pelo vírus. O secretário chamou atenção para o número de doentes assintomáticos e também de pessoas que tiveram algum sintoma e não procuraram serviços de saúde. Um cálculo que aponta que 20% dos pacientes são assintomáticos, outros 40% dos pacientes apresentam poucos sintomas, são oligossintomáticos, como nós denominamos na medicina, e somente 40% dos pacientes, de fato, apresentam um quadro clínico mais completo, com 4 ou mais sintomas, né? E isso, de fato, representa um alerta muito grande à população que, diante de qualquer sintoma, precisa procurar um serviço de saúde para ser avaliado. Esses pacientes positivos, uma grande proporção deles não apresentavam sintomas e outros apresentaram poucos sintomas na evolução do seu quadro. Do total de pacientes positivados, somente 40% deles procuraram serviços de saúde. Ou seja, 60% dos pacientes infectados pelo vírus não deram relevância clínica, relevância social, importância aos sintomas que sentiam e não procuraram serviços de saúde. Se a população não procura o serviço de saúde, ela não pode ser diagnosticada. Se ela não é diagnosticada, ela não pode ser notificada, não pode ser isolada e nós não podemos bloquear a transmissão do vírus. Nésio Fernandes afirmou ainda que entramos agora na fase de aceleração da curva e voltou a falar sobre o colapso do sistema de saúde no país. Nós temos tido no nosso laboratório central uma atividade do total de pacientes testados. Quando nós iniciamos o enfrentamento da pandemia no nosso estado, de cada 11 pacientes testados, 1 dava positivo. No dia de hoje, no nosso laboratório central do estado do Espírito Santo, 56% dos pacientes testados deram positivo para o coronavírus, demonstrando um aumento da proporção de positivados do total de pacientes onde as amostras foram coletadas. Isso aponta, de fato, que sendo passado já o dia 15 de maio, já no dia 18 de maio, é a fase de aceleração da curva de crescimento do número de casos. Além dos esforços necessários no nosso estado, o manejo e a reorientação imediata necessária do enfrentamento à pandemia no conjunto do país precisa ocorrer. Nós podemos acertar em tudo e continuar acertando como temos acertado até agora no estado do Espírito Santo. No entanto, repito o que eu disse há semanas atrás. Se o país colapsar, nós podemos colapsar juntos. O secretário também comentou a polêmica sobre o uso da cloroquina. No momento em que houver evidências científicas que recomendem o uso seguro da medicação em pacientes leves, o Espírito Santo, orientado pela ciência, orientado pelas melhores práticas, orientadas
focadas na segurança do paciente, nós iremos adotar. Seja cloroquina, seja qualquer antibiótico, qualquer antiviral, o Estado do Espírito Santo é um Estado que adota a ciência diretriz para as suas decisões. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje, ou mesmo até sugerir uma pauta para a nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Anota aí o nosso WhatsApp, o telefone é 27 999 27 6943. 999 27 6943. Se você preferir, pode colocar aí o QR Code que aparece no cantinho, usando aí o seu celular, e aí você entra automaticamente. É só escrever o seu comentário e mandar pra gente, que eu e o Fabiano aguardamos a sua mensagem e ainda hoje queremos ler a sua participação ao vivo aqui no jornal. O governador Renato Casagrande anunciou hoje que vai se reunir com os prefeitos nesta terça-feira para apresentar uma nova matriz de risco, que vai levar em consideração novos critérios. Uma nova matriz de risco, né, que nós vamos colocar em prática e em execução a partir de domingo que vem. A primeira fase nossa desse plano de convivência com a pandemia, ele levou em consideração o coeficiente de incidência, o número de pessoas contagiadas, infectadas por município, e classificamos como risco leve, risco moderado, risco alto e risco extremo. Depois nós colocamos uma outra vulnerabilidade, seria a fase 2 desse plano de convivência com a pandemia, que foi a vulnerabilidade do número de leitos de UTI disponível para a sociedade capixaba. Então, aplicamos isso na semana passada, 14 dias de aplicação, e agora nós estamos fazendo um aperfeiçoamento da matriz de risco. Então, a matriz de risco agora classificará o município como risco baixo, risco moderado, risco extremo, risco alto e risco extremo, como fazemos hoje. Só que nós usaremos algumas informações para além do coeficiente de incidência, além do número de casos em cada município. Nós vamos também levar em consideração também a letalidade, além do coeficiente de incidência, a letalidade, quantas pessoas estão morrendo quando comparado com o número de pessoas contagiadas no município. Nós vamos levar em consideração o isolamento, se as pessoas estão, se o município está tendo um bom isolamento, grau de isolamento, a gente tem medições que a gente mede por município isso, e qual é o percentual de pessoas com mais de 60 anos no município. Então, o coeficiente de incidência vai ter um peso de 50% na classificação desse índice, a letalidade de 20% e também o índice de isolamento, e a população com mais de 60 anos terão 10% cada um. Então nós vamos chegar a um índice por município que classificará o município como risco baixo, risco moderado, risco alto ou risco extremo. Municípios com risco alto, nós não temos nenhum ainda com risco extremo, porque o risco extremo depende do número de leitos, tá certo, de UTI ocupados. Nós não temos nenhum com risco extremo ainda, temos com risco alto. Grande Vitória é risco alto, Santa Teresa é risco alto, Fundão é risco alto e Presidente Kennedy é risco alto. Quando tiver risco alto, é funcionamento do comércio de segunda a sexta e em dias alternados. Então, vamos apresentar a nova matriz de risco que vai ser aplicada a partir de domingo. Nós vamos apresentar amanhã para os prefeitos. Eu também darei mais informações para todos os capixabas amanhã, na hora que a gente tiver já apresentado esse material para os prefeitos. Eu estou vendo que alguns municípios estão conversando comigo, estão decretando medidas mais restritas, mais rigorosas nos municípios, e tem todo o nosso apoio. Nós comandamos, coordenamos, lideramos um trabalho estadual, mas é o líder municipal. Esse líder é o prefeito, é o vereador, é a vereadora, a prefeita, é o juiz, o promotor, a polícia que está lá atuando, a associação comercial, as pessoas que têm um debate sobre a realidade do município, que tem que tomar decisões e que podem ser mais restritas do que aquela que nós apontamos. Nós já dissemos isso diversas vezes,
que o município, o gestor municipal e a liderança municipal conhece a realidade do município mais do que quem não está lá, morando lá e vivendo lá. Então, assim, tem todo o nosso apoio, qualquer medida que diferente daquela que a gente orienta, se for mais restrita. Pois é, e entre as cidades que adotaram medidas mais rígidas, como disse o governador, está Água Doce do Norte, que vai adotar a partir de amanhã o bloqueio total de serviços e do comércio. Pelos próximos 6 dias, tudo ficará fechado na cidade. O objetivo é conter o avanço da Covid-19. O município registrou até agora 11 casos da doença e uma morte. A seguir aqui no link, rodoviários fazem protesto com medo de demissões depois da retirada dos cobradores do sistema Transcol por conta da pandemia do novo coronavírus. E ainda, Colatina ultrapassa a marca de 100 casos confirmados de Covid-19. A gente volta já. Hoje foi o primeiro dia útil sem os cobradores nos ônibus do sistema Transcol. Agora, o pagamento da passagem só pode ser feito com o cartão GV. Com medo de demissões, a categoria protestou no centro aqui da capital. O protesto começou no início da manhã. Os manifestantes ocuparam 2 das 3 faixas da Avenida Jerônimo Monteiro, em frente ao Palácio Anchieta, no centro de Vitória. Do outro lado, na Avenida Getúlio Vargas, mais rodoviários interditaram a via parcialmente. O trânsito ficou lento e um longo engarrafamento se formou. O protesto dos cobradores também teve adesão dos motoristas dos ônibus. A manifestação acontece um dia após o início da circulação de ônibus do sistema Transcol sem os cobradores. Desde o último domingo, os contratos de trabalho desses profissionais foram suspensos. As passagens só podem ser pagas com o cartão GV e, por isso, eles temem demissões. Nós estamos aqui hoje pedindo ao governador que garanta o porto de trabalho dos cobradores, porque o decreto deles ficou muito vago. Não tem nada assinado, não tem nada que garante o porto de trabalho. O medo dos cobradores é quando eles voltar do contrato que foi interrompido, não tem mais lugar. Porque todo vai ter carteira, vai ter cartão e não terá mais lugar de trabalhar. A suspensão dos contratos é válida por 60 dias. Nesse período, o salário dos cobradores está mantido. Pela medida provisória do governo federal, eles têm estabilidade de 4 meses. E apesar do temor da perda de empregos, o governo do estado garante que não haverá demissões. A promessa é que não vai ter demissões. Vocês acreditam nisso? Nós não acreditamos. Nós acreditamos que ele está querendo jogar cartão na mão de todos os passageiros para depois demitir todos os cobradores. Nós queremos garantia disso do governo. Na semana passada, o governador Renato Casagrande garantiu que as empresas vão manter os postos de trabalho. Fizemos um entendimento com o sindicato dos rodoviários, com o sindicato das empresas. Os cobradores, né, estarão afastados com manutenção do contrato, utilizando a medida provisória, a legislação federal que permite que a empresa possa manter um vínculo e reduzir o salário e tem uma complementação por parte do governo federal deste salário. Então, o cobrador por 60 dias manterá o seu salário, estará afastado da atividade de cobrador e isso permitirá que 60 dias depois eles voltem para suas atividades. Ninguém será afastado ou demitido da sua atividade. Ainda pela manhã, um grupo de rodoviários participou de uma reunião com representantes do governo do estado. Ao meio-dia, o protesto foi encerrado. Bom, no pronunciamento do governador feito agora há pouco, ele voltou a garantir que os cobradores não serão demitidos. O governador deu essa garantia. E no noroeste do estado, a cidade de Colatina passou a marca de 100 casos do novo coronavírus. Nós vamos direto até a nossa redação conversar com o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Colatina ultrapassou, sim, a marca dos 100 casos confirmados da Covid-19. Ainda no domingo, a Secretaria de Saúde informou a constatação de 6 casos e o número passou de 106 para 112. A cidade, que ainda não tinha nenhuma morte confirmada pela doença até a última quinta-feira, agora já contabiliza 3 óbitos. Foram 2 homens com idades de 63 anos e uma mulher de 48 anos de idade. Segundo foi informado, todos tinham comorbidades. E por aqui as autoridades têm tomado várias providências e adotado medidas em diversos setores para evitar a proliferação do novo coronavírus. E hoje pela manhã, uma barreira sanitária foi montada na Ceasa Colatina, central de abastecimento aqui do município. Quem chegava ao local era abordado. A ação começou logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, dia 18 de maio. Tanto comerciantes como compradores passavam por uma rápida abordagem que tentava detectar possíveis sintomas da Covid-19. A ação como essa da barreira sanitária vem sendo adotada em vários pontos da cidade na tentativa de evitar a proliferação da doença. A Ceasa Noroeste fica no lado norte de Colatina e tem um grande fluxo de pessoas de várias partes da região. Estamos na época da colheita do café e o município de Marilândia, que fica perto aqui de Colatina, um dos principais produtores aqui do estado, criou uma ferramenta virtual para proprietários rurais se cadastrarem e acompanharem a situação de saúde dos trabalhadores que vão atuar nas lavouras. O objetivo é detectar se alguém acusa sintomas que possam levar a um possível teste positivo para a Covid-19. Com pouco mais de 11 mil habitantes, Marilândia está localizada na região noroeste do Espírito Santo, a cerca de 30 quilômetros de Colatina, e tem como principal fonte de economia a cafeicultura. O café Conilon é o principal produto que coloca o município entre os principais produtores do estado. Mesmo estando classificado na situação de risco baixo com relação a casos confirmados da Covid-19, as autoridades estão preocupadas com uma possível disseminação da doença durante a colheita do café. E por isso criaram uma ferramenta virtual para colaborar com os produtores e monitorar o surgimento de possíveis casos de contaminação pelo novo coronavírus. Um vídeo institucional foi feito pelo secretário municipal de saúde para explicar como funciona e como usar essa ferramenta. O site é simples, ele tem no aplicativo também, o produtor se cadastra, ele entra, cadastrou, com uma senha ele vai entrar e depois que ele entrar no site, o produtor vai ter esses acessos. Ou ele vai atender para ele mesmo ou para o trabalhador que está trabalhando na colheita. Ele clica no trabalhador da colheita, vai ter 2 perguntas, que é o que ele está sentindo ou a relação dos funcionários. A primeira vez ele entra na relação dos funcionários, que vai dar nessa situação aqui, onde ele bota quantos trabalhadores estão na colheita e qual o nome deles. Cadastrou, ele fecha, ele tem um login e senha e de repente algum desses trabalhadores passa mal. Com o login e senha ele entra de novo, vai entrar aqui no que ele está sentindo, vai direcionar para essa página que tem várias situações que pode ser como cansaço, congestão nasal, dor de garganta. O produtor vai clicar o que aquele trabalhador está sentindo, vai botar o nome do trabalhador específico, vai fechar o aplicativo, porque ele avança, fecha o aplicativo e ele gera um protocolo. Para chegar a essa ferramenta que vai auxiliar o produtor e os seus funcionários, basta entrar no site da Prefeitura de Marilândia ou baixar o aplicativo no celular. Se por acaso algum caso suspeito for detectado durante o processo, as autoridades de saúde vão entrar em contato com o proprietário rural para acompanhar e monitorar a situação. Nós da saúde vamos acompanhar e o produtor lá também. Após isso, o médico, através da telemedicina, que nós implantamos também, entra em contato com o trabalhador, consulta ele lá na propriedade mesmo e medidas vão ser tomadas. Ou ele vai ficar em isolamento lá, ou ele vai vir para ser atendido no pronto atendimento de Marilândia.
Boa iniciativa da Prefeitura de Marilândia, lembrando que o município agora tem 6 casos confirmados da Covid-19. E uma última informação, a Polícia Militar registrou por volta das 8 horas da noite deste último domingo um acidente com uma motocicleta. No veículo estavam 3 pessoas, um homem, uma mulher e uma criança. O condutor perdeu o controle e bateu na mureta da ponte sobre o Rio Pancas, nas proximidades do bairro Gordiano Guimarães, aqui em Colatina. A mulher de 23 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A criança e o condutor estão sob cuidados médicos. Durante a ocorrência, foi notado pelos militares que o homem apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado posteriormente em exame de etilômetro. A PM constatou ainda que o condutor não é habilitado. Todas as medidas administrativas com relação a ele foram tomadas e o mesmo ficou sob escolta policial no Hospital Silvio Avidos devido aos ferimentos. As informações foram passadas pela Polícia Militar. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio em Vitória com vocês. Obrigado, Altemar. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma ação educativa em Linhares ajudou a conscientizar a população sobre a importância de denunciar. Quem tem os detalhes para a gente é o Marcelo Fiorotti. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. Aqui em Linhares, equipes da Secretaria de Assistência Social e do Conselho Tutelar fizeram uma ação educativa sobre o combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes no centro da cidade. O enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes saiu das delegacias e ganhou as ruas de Linhares. Com panfletos e folders, funcionários do CRAS, do bairro da Conceição, se juntaram ao Conselho Tutelar da cidade para lembrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Faz parte do enfrentamento lembrar que esquecer é permitir, lembrar é combater. Para alertar a sociedade, porque nós estamos hoje com nossas escolas fechadas, os nossos serviços de proteção fechados, alguns fazendo seus trabalhos emergenciais, e o Conselho Tutelar achou importante fazer essa panfletagem para conscientizar o povo linharense que é necessário lembrar desse dia. De acordo com a 16ª Delegacia Regional de Linhares, o número de casos no município de Linhares pede maior atenção da comunidade, principalmente neste período de pandemia. Por isso, na ação desta segunda-feira, houve a participação do CRAS do bairro da Conceição. Que a população possa compreender a importância de estar atenta com suas crianças e adolescentes. Porque nesse período de pandemia, as crianças elas ficam mais presas dentro de casa. E às vezes é neste momento que elas precisam, de ajuda. E muitas das vezes é onde passa por despercebida pelos pais ou pelos seus responsáveis. A importância do porquê o CRAS Conceição também está junto no combate à exploração sexual da criança e do adolescente. Se você percebeu qualquer situação estranha com a criança, se ela se encontra muito calada, triste pelos cantos, principalmente, disque 100 e faça a sua denúncia. Nossa reportagem também ouviu o titular da Promotoria da Infância e Juventude de Linhares, que falou sobre a importância de se denunciar os casos de violência sexual infanto-juvenil. Mas geralmente o que mais tem se utilizado é o Disque 100, que hoje recebe mais ou menos 50 denúncias por dia. Então, assim que é feita a denúncia no Disque 100, que é um programa do governo federal, imediatamente o Disque 100 já reporta em qual cidade, em qual localidade e já dispara os e-mails, o informe para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a Delegacia de Polícia e para os órgãos de assistência social. E nesse conjunto nós vamos trabalhar, ou seja, todo mundo recebe a mesma denúncia. E a partir daí nós vamos provocando a rede protetiva, vai se fechando para dar os encaminhamentos devidos. Então é um canal que protege a vítima, protege o denunciante, ele não quer se expor, ele não precisa expor, falar o seu nome, ele pode, como anônimo,
fazer a sua denúncia e nós temos colhido muitos frutos deste canal. Então, a população, a vítima, não se intimide, não fique calado, não sofra esse crime sozinho. Busque a rede de proteção, que ela está aí para isso. O Ministério Público não tem fechado as suas portas. Creio que a delegacia não tem fechado as suas portas. O Conselho Tutelar, nós estamos trabalhando diretamente com ele. Nós somos, basicamente, o Conselho Tutelar basicamente é um braço aqui do Ministério Público. E, imediatamente, nós estamos muito próximos para combater de fato esses crimes de abuso e exploração sexual infantil. E esses foram os destaques aqui de Linhares. Agora é com vocês, Fabiano, Adriana. Obrigada. Bom, a seguir aqui no link, o governo anuncia novos cortes por conta da crise gerada pela pandemia da Covid-19. E Cachoeiro de Itapemirim registra mais 2 mortes causadas pelo novo coronavírus. O link Espírito Santo volta já. Diante da crise provocada pela Covid-19 e outros fatores externos, o governo do estado anunciou novos cortes. Eles só não atingem as áreas da saúde e da segurança pública. Contratos como o de aluguel de imóveis e veículos serão renegociados e serviços não essenciais suspensos. Pelos cálculos do governo do estado, de abril até dezembro deste ano, o Espírito Santo vai deixar de arrecadar 3,4 bilhões de reais. A redução é explicada pela queda dos royalties de petróleo e pela crise provocada pelo novo coronavírus. Nós estamos vivendo hoje, aqui na área fiscal do governo, com 2 problemas graves. O problema da Covid-19, que reduziu a atividade econômica e reduz receita, e o problema do petróleo, né, que reduz também a receita, porque a receita do petróleo para nós aqui, royalties e participação especial, é uma receita importante. Então, o cálculo que a Secretaria da Fazenda fez, junto com a Secretaria de Planejamento, mas também embasada pelo Tribunal de Contas, é que nós perderemos até final do ano, até final deste ano, né, de abril até dezembro, né, março ainda tivemos uma certa normalidade, mas de abril até final do ano, nós perderemos do nosso orçamento, da nossa receita, previsão de receita, 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, assim, isso é mais de 20% da nossa receita do Tesouro, daqueles 15 bilhões e 500 aproximadamente. Para tentar equilibrar as despesas, Casagrande anunciou o corte de mais de 1 bilhão de reais. O nosso decreto, ele contingencia 660 milhões de reais do nosso orçamento, né, recurso próprio, um contingentamento de 660 milhões de reais. Uma parte custeio, uma parte investimento. Então, 660 milhões de reais de recurso da receita própria, né? ICMS, PVA, a nossa arrecadação. Então, 660. Também nós estamos contingenciando o recurso que a gente ia usar, os recursos dos royalties que a gente ia usar em algumas despesas, especialmente de investimento, mas como o royalties está caindo assustadoramente, nós estamos contingenciando todas as despesas, né, que estavam previstas de usar recurso de royalties. Então, 700 milhões de reais. Então, 660 mais 700 milhões de reais. Nós estamos revertendo para o Tesouro aqueles recursos que estavam em fundos, né, fundos setoriais, tá certo? De autarquias, o que existia de superávit nesses fundos, nós estamos revertendo para o Caixa do Tesouro, mais 230 milhões de reais. Então, essas 3 medidas, isso soma um total de 1 bilhão 590 milhões de reais. Para se ajustar aos cortes, o governo do estado vai revisar todas as licitações e suspender os contratos de serviços não essenciais. Por exemplo, realização de eventos, cursos, contratos de consultoria. O governador está determinando a renegociação de todos os contratos que não são possíveis de serem suspendidos imediatamente,
para ter uma redução de 25% do seu valor ou do seu quantitativo. Além disso, os contratos de locação de imóvel, todos os contratos, isso inclui aí todos os contratos de locação de imóveis do governo, do Estado, do governo locatário, a redução de 20% do valor, sendo que, como isso é uma liberalidade do contratado, se não for autorizado, se o contratado, o dono do imóvel, não concordar com a redução, o decreto determina que o órgão público procure outro imóvel e esteja impedido de renovar o contrato. Então, o governador também está determinando a redução dos contratos de locação de veículo em 30%, quer seja no tamanho da frota ou quer seja no valor da locação. E algumas secretarias que têm um volume grande de veículos locados, haverá a autorização de remanejamento de veículos próprios. Então, algumas secretarias que têm veículos próprios poderão remanejar os seus veículos próprios para aquelas secretarias que estão devolvendo os veículos locados. A expectativa do governo é chegar ao fim do ano com uma situação fiscal equilibrada. Certamente, com essas medidas e com outros controles que nós temos efetivado, isso vai nos dar a capacidade de chegar ao final do ano com a gestão fiscal equilibrada, como é a tradição no Espírito Santo. Mas é importante também registrar que nós precisamos também deixar o Estado preparado para o segundo momento, assim que passar esse momento da pandemia, que a gente possa retomar com mais velocidade o desenvolvimento do Estado e a atividade econômica. Mais 2 pessoas morreram em Cachoeiro de Itapemirim por Covid-19. Nós vamos direto à nossa redação conversar com Samuel de Fraga, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos. É isso mesmo, hein? Com esse óbito, sobe para 3 o número de mortos por Covid-19 em Cachoeiro, que agora chega a 3,75% de letalidade. Os pacientes são um homem de 65 anos, morador de Monte Líbano, e a outra vítima é uma mulher de 81 anos, moradora de Córrego dos Monos. No sábado, a Prefeitura de Cachoeiro já havia comunicado a primeira morte, a de um morador do bairro BNH, de Baixo, de 59 anos. Ao todo, o município tem 80 casos confirmados, sendo que 22 casos já estão curados. Com estes números, Cachoeiro fica em segundo lugar no sul do estado em números de mortos por Covid-19, ficando atrás apenas de Marataízes, que registrou 6 óbitos. Presidente Kennedy e Alfredo Chaves tem 2 óbitos cada, já Castelo, Itapemirim, Iuna, Muniz Freire, Piúma e Vargem Alta registraram uma morte cada. As informações são do painel Covid-19 do Espírito Santo. Olha, e houveram mudanças direcionadas a estabelecimentos de alimentação que passaram a valer a partir dessa segunda-feira aqui em Cachoeiro. Com isso, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias poderão continuar funcionando de segunda a domingo, de 10 da manhã às 4 da tarde e das 7 às 11 horas da noite. Entretanto, no período noturno, as cozinhas dos estabelecimentos deverão deixar de receber pedidos para consumo presencial 1 hora antes do horário de fechamento, ou seja, a partir das 10 horas da noite. Já o atendimento presencial dos estabelecimentos contidos em praças de alimentação de shoppings e galerias deverá seguir o horário do funcionamento das demais lojas nesses locais. Atualmente, a abertura de shoppings e galerias por aqui é limitado a 8 horas diárias, sendo permitido que estabeleçam seus próprios horários. As mudanças abrangem também as padarias liberadas para consumo de alimentos presencialmente. E para isso elas deverão observar as regras sanitárias dos restaurantes, que são higienização dos clientes na entrada e ocupação máxima de 40%, havendo recomendação para que os consumidores permaneçam apenas 1 hora no horário do almoço ou café da manhã e no máximo 2 horas no período noturno. Bom, e hoje pela manhã o município de Marataízes divulgou que foi registrado o 6º óbito por coronavírus no município. Esse 6º óbito trata-se de um homem de 92 anos, morador da localidade de Boa Vista do Sul. Ele era portador de doença cardiovascular, incluindo hipertensão, com sequelas de acidente vascular encefálico. O idoso deu entrada no Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim, no dia 19 de abril. No dia 20 do mesmo mês, foi transferido para o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, onde foi diagnosticado com a Covid-19. Ele morreu nesse domingo e, segundo o painel Covid-19 do Espírito Santo, até
ontem, Marataízes confirmou 92 casos da doença. 22 pessoas foram curadas. Bom, e mudando de assunto, 2 pessoas ficaram feridas e uma delas presa às ferragens em um grave acidente na noite deste domingo em Presidente Kennedy. O acidente aconteceu por volta das 6 da tarde na S-162 em Santo Eduardo, interior de Presidente Kennedy. 2 veículos bateram de frente. Apenas os motoristas estavam nos 2 carros. Um deles foi socorrido rapidamente. O outro ficou preso às ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado. As vítimas foram levadas para um hospital da região e o estado de saúde deles não foi informado. E a gente agora fala de vacinação contra a gripe, porque a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Cachoeiro já imunizou mais de 41 mil pessoas dos públicos-alvos desde o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe no mês de março. Essa terceira etapa é destinada para crianças entre 6 meses de vida e menores de 6 anos de idade. Gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres de até 45 dias após o parto, e pessoas com deficiência. A partir desta segunda-feira também podem se vacinar adultos de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas. A campanha terminará no dia 5 de junho. Bom, e para conseguir a dose em Cachoeiro, os moradores podem procurar as unidades básicas de saúde e de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E é necessário, gente, apresentar a caderneta de vacinas e documentos de identificação, de preferência com foto, né? Já para os professores também é preciso levar uma declaração da instituição onde trabalho. Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região. Uma boa noite para vocês e até lá, hein? Boa noite, obrigado, Samuel. Bom, somente neste último domingo em São Mateus, no norte do estado, foram registrados mais 4 casos da Covid-19. Nós vamos direto até lá saber as informações com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite para vocês, Fabiano e Adriana. É isso mesmo. São Mateus voltou a registrar novos casos do novo coronavírus, chegando a 96 pacientes infectados. Isso após o município passar o sábado sem confirmações. A notícia saiu na tarde deste domingo, onde mais 4 pacientes testaram positivo à doença. O município fechou o final de semana com 250 casos suspeitos, 159 descartados, 36 pacientes curados e 2 óbitos. Os dados vêm sendo modificados quase que diariamente. Os números assustam e, apesar da preocupação, as ruas estão cheias com o funcionamento do comércio. Os novos casos são 2 mulheres de 25 e 27 anos e 2 homens de 37 e 40 anos. Todos estão em isolamento domiciliar. As confirmações são dos bairros Centro, Jaqueline, Parque Washington e San Remo. Também neste domingo, em nota oficial, a Prefeitura de Boa Esperança, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou a morte de uma paciente do município no Hospital Estadual Roberto Arnizou Silvares, aqui em São Mateus, causada pela Covid-19. De acordo com a Prefeitura do município, o óbito ocorreu por volta das 7 horas da noite. Segundo informações, a vítima é uma senhora de 79 anos que foi atendida no Hospital Cristo Rei, em Boa Esperança. Posteriormente, ela foi trazida aqui para o Hospital Roberto Arnizou Silvares, onde estava internada na UTI. O Hospital Roberto Silvares tem sido referência para o tratamento da Covid-19 aqui na região e tem recebido vários pacientes de outras cidades. Boa Esperança tem 12 casos de Covid-19 confirmados e 32 suspeitos. O óbito deste domingo foi o primeiro registrado no município. Mudando de assunto, o cão farejador K9 Joy da Polícia Militar de São Mateus mostrou competência mais uma vez durante ações que aconteceram neste final de semana na região. Vamos a um giro de notícias policiais com os principais destaques. Neste sábado, o cão farejador K9 Joy da Polícia Militar teve um final de semana de ações bem-sucedidas por aqui. A primeira apreensão aconteceu no bairro Pedra d'Água. K9 encontrou 36 buchas de maconha, 44 pedras de crack e 16 gramas de cocaína, em 3 pontos diferentes. 2 homens foram detidos e encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, assim como o dinheiro localizado. Ainda dando sequência aos trabalhos do cão farejador,
Após encontrar drogas nos bairros Pedra d'Água e Morada do Ribeirão, o K9 foi levado para Guriri, onde localizou 112 buchas de maconha, 5 pinos de cocaína e 8 pedras de crack, mostrando a perfeição do faro. A Polícia Militar deteve 2 homens e apreendeu 8 pedras de crack no bairro Camata, em Pedro Canário. A ação foi realizada sábado, quando os militares se depararam com a dupla em atitude suspeita. Os suspeitos foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, junto com o material apreendido. E por hoje é só, Fabiano e Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Obrigado, Nariane. E o Link Espírito Santo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer.